Olá a todos, estamos juntos para falarmos de doenças respiratórias do recém-nascido com questões. A síndrome do desconforto respiratório, também conhecida como doença da membrana hialina, tem como principal causa a quantidade inadequada de surfactante pulmonar, a deficiência de surfactante, em decorrência do nascimento pré-termo, prematuro. Mecanismos imaturos de remoção do líquido pulmonar, baixa área de troca gasosa, típica do pulmão imaturo. Há uma deficiência de surfactante, principalmente abaixo das 35 semanas de idade gestacional. Geralmente, com 35 semanas de idade gestacional, já há produção de surfactante suficiente para o nascimento sem desenvolver membrana hialina. A aceleração farmacológica da maturidade do pulmão fetal, a melhoria nos métodos de assistência ventilatória e a terapia de reposição de surfactante pulmonar exógeno dado para o recém-nascido tem reduzido a mortalidade dos prematuros. Aliado a isso, o uso de um fármaco no período pré-natal administrado a gestantes com ruptura prematura de membrana e idade gestacional entre 24 e 34 semanas tem se mostrado eficiente para a redução de até 50% da incidência da síndrome do desconforto respiratório em recém-nascidos prematuros, por induzir a maturação pulmonar, maior sobrevivência e menor incidência de hemorragia intracraniana, 50%, em recém-nascidos pré-termos no ambiente extrauterino. Então existe um fármaco que reduz membrana hialina, que reduz hemorragia intracraniana. Que fármaco é esse? Dado a uma gestante em trabalho de parto prematuro. Beta-bloqueador, corticosteroide, prostaglandina, indometacina ou catéter nasal de oxigênio. O corticoide, o corticosteroide, dado a gestante em ameaça de trabalho de parto prematuro, acelera a maturação pulmonar. Também é útil para reduzir a incidência de hemorragia intracraniana, mas o principal é o corticosteroide, dado em gestantes entre 24 e 34 semanas de idade gestacional, com ameaça de trabalho de parto prematuro. Em nascendo a criança, eles vão ajudar a maturar o pulmão desse feto e diminuir o risco de doença de membrana hialina. Analise a figura a seguir de um recém-nascido e o seu raio-x de tórax. Um prematuro em ventilação mecânica, um raio-x com infiltrado difuso, retículo nodular. Trata-se de uma criança com doença de membrana hialina. Responda aos itens a seguir. 3 fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Descreva o quadro clínico da doença de membrana hialina. O tratamento, 3 complicações, 2 medidas de profilaxia da doença de membrana hialina. Então, numa resposta rápida e depois detalhada, numa resposta rápida, fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, o destaque é a prematuridade. Sem dúvida nenhuma, a prematuridade. Uma ruptura prematura de membranas, descolamento prematuro da placenta, podendo levar a um parto prematuro. Uma mãe diabética, onde eu tenho hiperinsulinemia do feto, atrapalhando o desempenho do corticoide em estimular a produção de surfactante. O quadro clínico é uma insuficiência respiratória. O tratamento, o principal, é repor o que a criança não tem, o surfactante. As complicações, posso ter complicações imediatas, como um barotrauma, posso ter uma complicação ao longo dos dias, uma infecção respiratória num paciente em ventilação mecânica. Posso ter uma complicação ao longo prazo, uma broncodisplasia pulmonar. E as 2 medidas para a profilaxia das membranas hialinas, da doença de membrana hialina. Evite a prematuridade. Se não conseguir, pelo menos faça corticoide naquelas gestantes em ameaça de trabalho de parto prematuro. Então vamos item por item. 3 fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. O destaque é a prematuridade. Acabe com a prematuridade, você vai acabar com a membrana hialina e também com uma série de outras doenças neonatais, como a enterocolite, hemorragia intraventricular e por aí vai. Filhos de mães diabéticas pelo motivo exposto. A hiperinsulinemia do feto atrapalha a função do glicocorticoide em estimular a produção de surfactante endógeno. Um descolamento prematuro da placenta pode levar à prematuridade e aí doença da membrana hialina. Quadro clínico, insuficiência respiratória. Taquipneia, aumento da frequência respiratória acima de 60 no recém-nascido. Acima de 80 é mais grave ainda, a situação cada vez mais preocupante.
Criança que tem esforço respiratório, tem tiragem, tem batimento de asa de nariz, tem gemido respiratório, às vezes faz apneia, tem cianose generalizada e muitas vezes hipotensão, edema periférico podem acontecer. O tratamento para hipóxia, oxigênio, pressão positiva contínua nas vias aéreas, CPAP, que às vezes é insuficiente, havendo necessidade da ventilação mecânica para insuficiência respiratória grave, ventilação mecânica invasiva. Isso é suporte, mas a grande terapia é a reposição de surfactante exógeno. 3 complicações. Imediata, pneumotórax, pneumomediastino evidenciado pelo enfisema subcutâneo palpável no recém-nato. Palpou um enfisema subcutâneo, tem pneumomediastino, pneumotórax, pneumomediastino, infecções pulmonares secundárias. Persistência do canal arterial, uma complicação hemodinâmica, cardíaca. Morte, está aí uma grave complicação, irreversível. E de longo prazo, o uso de oxigênio por muito tempo pode facilitar a retinopatia da prematuridade. O oxigênio mais as pressões elevadas do respirador podem levar a uma doença pulmonar crônica, displasia broncopulmonar. E como fazer a profilaxia das membranas hialinas? O principal seria evitar a prematuridade, mas às vezes não é possível. Então, corticoide para gestante em ameaça de trabalho de parto, ou betametasona ou dexametasona, para gestante em ameaça de trabalho de parto prematuro. Se você conseguir fazer por pelo menos 2 dias, sem a criança nascer, diminui, isso ajuda a maturação do feto pulmonar e diminui o risco da doença da membrana hialina.